técnicas avançadas. É a parte 2 do vídeo que a gente vai falar sobre vetorização rápida. Se você viu um pouquinho desse trecho aí na primeira aula, a gente vai terminar de assistir hoje para entender bem como é que funciona esse truque aí que muita gente adora, que salva, né, na verdade, a vida aí dos designers freelancers aí muitas vezes. Então vamos lá. Aqui a gente tem 3 imagens. Eu selecionei, eu gosto muito de Star Wars, né? Como vocês sabem, eu sou um nerd assumido. Eu coloquei aqui a figura do Iron Man, um vetor, um desenho, né? Um desenho em bitmap, em forma de 2D aqui. Eu tenho um 3D da Rey, um boneco, né, da série Disney Infinity, e o Darth Vader aqui. Eu quero mostrar para vocês a diferença quando a gente usa imagens muito escuras e imagens claras, né, em 3D, para vocês entenderem como é que funciona a rasterização ou a vetorização, como você quiser chamar. Então vamos lá. Aqui, mais uma vez, você clica na imagem, vem aqui nessa figura rastrear bitmap. Vamos rastrear automaticamente sem definir as predefinições, né? Só rastreio rápido. Olha o que acontece. Ele vai pedir para reduzir. Caso você tenha uma imagem em alta resolução, você vem aqui e coloca reduzir. Isso é para não gastar muito processamento, tá? Que o Corel pede isso. Pronto, rastreou. Ele virou um objeto em vetor. Fantástico, né? Realmente, quando eu descobri isso no começo, eu fiquei extasiado, porque a gente economiza horas de vetorização, né? Horas fazendo aquele processo, né? Ponto a ponto, ligando. Ok, isso aqui é um quebra-galho, isso aqui não funciona, na verdade. É para poder ganhar tempo, em alguns momentos isso aqui vai ser muito útil, em outros não. Então a gente mostra aqui como é que funciona, que em algum momento você vai saber quando utilizar isso. Vamos aqui agora para Array, rastrear rápido. Olha o que vai acontecer. Nem sempre o desenho é preservado, tá, gente? O que aconteceu aqui? Como é uma imagem, vou dar Ctrl Z para explicar. Como é uma imagem em baixa resolução, se você der zoom, você vai ver que ela pixela, né? Ela fica estourada. O que o Corel vai interpretar? A mancha, a área de mancha que a imagem tem. Então, o PostScript do Corel, né, o algoritmo, né, o código, vai interpretar que tem uma mancha, cor de pele aqui, com uma sombra um pouco mais escura. Então, na hora de de vetorizar, ele faz isso. Ele preserva a área da pele, preserva o que ele entendeu como sombra, mas ele ainda consegue fazer uma leitura muito nítida do desenho, o que é incrível, né? Que pode facilitar, inclusive, para você redesenhar alguma coisa. Se você for, por exemplo, vou voltar com Ctrl Z novamente. Se você tiver que fazer um desenho, por exemplo, da Rey, passo a passo, vem com a ferramenta de 3 pontos, né? 3 pontos. Vem aqui, faz o fechamento. Você vai desenhar isso aqui em provavelmente 2 horas, 1h30. Com esse processo, você reduz provavelmente para meia hora. Você vai se preocupar mais com contorno. Então, ajuda demais o processo. Porém, ele não é definitivo para a construção de um desenho, tá? Ele é só uma técnica que a gente usa para quebrar um galho em algumas situações. Você vai entender bem, por exemplo, como isso funciona muito legal para a construção de logotipos, como um exemplo, né? Vamos ver como é que fica o rastreamento aqui. Ah, tá. Antes disso, vamos voltar para Array. E vamos ver como é que ela ficaria, então, rastreada, vetorizada, ou rastreada é a mesma coisa, tá, gente? Se eu vetorizar ela, por exemplo, aqui, rastreio do contorno, clip art. Vamos ver como é que fica se a gente caprichar nessa característica como clip art. Tá vendo? Eu vou dar OK aqui, vou deixar no máximo o nível de detalhe e vou dar OK. A gente percebe que o Corel conseguiu forçar um pouco mais a nuance. Ela deu uma plástica mais interessante para o desenho, parecendo até com uma aquarela, tá vendo? Em alguns momentos isso aqui vai virar um baita de um quadro. Pode entregar isso, por exemplo, um efeito, né, para uma camiseta, um adesivo, é muito legal. Ela não te dá definição de detalhe tão boa quanto um desenho 2D, porque o desenho 2D ele é baseado em vetorização. E um 3D não, é uma imagem fluida, né, uma imagem fixa. Então, ok, vamos ver agora como é que fica o Darth Vader em rastreio rápido. Provavelmente vai ficar um borrão preto só, vamos ver. Aí, como eu disse, ele interpretou muito pouco da imagem, porque o PostScript consegue definir poucos detalhes numa imagem preta. Então, se a gente quisesse rastrear isso aqui, seria muito difícil.
mesmo com rastreio de contorno como via clipart, ele vai preservar um pouco mais de detalhe. Vamos ver? Olha lá. Mas também ainda ficou bem borrado. Então, evite trabalhar com imagens muito escuras, tá? Eu coloquei esses dois exemplos justamente para poder dar uma ligação boa entre algo mais iluminado e algo mais escuro, né? Até engraçado, né, falar disso, né, da Rey e do Darth Vader. Enfim, seguindo aqui, tem aqui uma imagem interessante que eu achei em baixa resolução também, olha só. Eu sei que isso aqui na hora de rastrear vai definir bastante o contorno, mas não tanto o miolo. Porque você repara que aqui tem brilho, tem uma sombrinha, provavelmente isso aqui vai virar uma mancha só. Porém, se eu tiver com pressa e precisar de redesenhar esse desenho aqui, eu acho que vai ficar interessante o rastreio. Vamos ver como é que fica aqui o rastreio rápido. Rastrear, rastreio rápido. Olha só, ele manteve a linha de contorno, me ajudou bastante, né, com a definição base do desenho, ele preservou a base inteirinha e até um pouco das cores, olha só. Ou seja, eu ganho muito tempo rastreando isso aqui, já vetorizando dessa forma, porque eu posso vir aqui, separo, olha só, tá tudo separadinho. Eu posso vir aqui colocar amarelo, por exemplo, as cores de nuance mais forte, um amarelo mais escuro. Amarelo de novo aqui. E pronto, tá vendo? Eu consigo até trabalhar um pouco mais aquele desenho que antes era um bitmap. Interessante, né? Bom, vamos fazer agora mais um exemplo de um desenho complexo, todo feito no Photoshop. Ele também não está com uma definição muito boa. Eu sei que ele não vai copiar exatamente, não vai conseguir transformar isso no vetor tão perfeito, porém, se eu precisar somente das linhas guias para o desenho, para eu poder reaproveitar isso, talvez fazer uma nova roupa, alguma coisa, é possível. Olha só, vamos ver aqui, rastrear bitmap. Olha só, preservou todas as linhas, o que é muito interessante. E se eu colocar, então, rastrear bitmap, clipart, vamos ver novamente como é que fica. Eu acho que vai preservar bastante as linhas, mais ainda. Ok. Pronto. Ele praticamente copiou o desenho que estava lá antes. Deixa eu colocar aqui na lateral para você ver. Para a gente fazer uma comparação, né? Ó, à esquerda eu tenho o desenho em vetor e a direita a imagem bitmap. Você viu só? Tudo bem, a gente percebe que alguma coisa distorce, mas ele consegue preservar para a gente a maioria do que está aqui. Então, isso quebra um galho imenso para quem está começando a desenhar e quer aprender a estrutura, a engenharia do desenho em si. Seguindo aqui, eu tenho voltando. Eu tenho um desenho complexo aqui também, e não está em alta resolução, mas eu vou ver como é que ele vai ficar aqui. Rastrear bitmap, rastreio rápido, provavelmente vai virar um borrão só. Tá vendo? E o rastreio de contorno via clipart vai preservar um pouco mais de detalhe. Olha só. Você ainda pode mexer aqui, ó, em suavização, para suavizar mais ainda, ou tirar, por exemplo, suavidade dos cantos. É bom que você dê uma fuçada nessas réguas aqui, ó, que vai te mostrando bastante diferença aqui, ó. Se você precisar, por exemplo, só da silhueta do desenho, você vem aqui, ó, tira o nível de detalhe e usa só a silhueta. Você quer o nível de detalhe de volta? Vai lá e arrasta ele para o mais. Perfeito, né? Você dá OK e pronto, seu desenho virou um vetor no CorelDRAW. Como que funciona para imagens grandes? Da mesma forma. Aqui de baixo eu deixei, ó, uma imagem em alta resolução aqui, tá? Olha só, essa é uma moça aqui em alta resolução. Eu vou rastrear o bitmap. O que vai acontecer? Ele vai me falar que eu tenho que reduzir. Não, nesse caso ele nem pediu. Pronto. Em alguns casos ele vai te falar para reduzir, você aceita, dá OK. E olha só o que aconteceu. É uma linha artística, algo mais abstrato para você trabalhar, né? Porém, se eu quiser pegar mais detalhe da imagem, eu venho em rastrear, rastreio do contorno, clipart ou imagem em alta qualidade. Vamos ver imagem em alta qualidade, como é que fica. Processador calculando.
Algumas imagens demora mesmo, viu, gente? Não acho estranho, não. É normal. Olha só, praticamente preservou quase 100% da nossa imagem. Deu um aspecto também plástico para a imagem, né? Um pouco mais aquarelizado. Sei lá se esse nome está certo. Aquarelado, sei lá. Ficou interessante. É como se fosse uma imagem trabalhada no Photoshop, né? Em alguns casos vai ser bem legal você fazer umas montagens, oferecer aí imagens para decoração, né? De casa, enfim. E eu acho que é bem interessante você ir dando uma trabalhada, fuçando imagens e sempre preferindo imagens assim, gente, ó, em 2D, tá? Imagens que já são desenhos são praticamente 100% definição. Fica aí em torno de 90% a imagem original do desenho, bem copiada aí para que você consiga trabalhar. Agora vamos falar, para finalizar esse assunto, como que seria se eu quisesse vetorizar uma logomarca, né? Um logotipo. Se eu precisar, sei lá, trabalhar como freelancer aí, prestando serviço terceirizado ou em casa mesmo, se eu precisar, por exemplo, poxa, eu não tenho essa marca, o cliente não tem, o que eu vou fazer? Vou ter que redesenhar na régua e tudo? Não, você vem aqui, rastreio de bitmap, clip art, ou logotipo detalhado, se você quiser. Olha o que vai acontecer. Pronto, ele virou um bitmap, ele virou um vetor, perdão. Você pode apagar a imagem de baixo, ele virou um logotipo vetorizado. Bacana, né? Uma imagem de alta qualidade. Ah, eu não tenho que redesenhar isso aqui? Não necessariamente. Vem aqui, esse aqui eu posso rastrear direto. Ó. Eu tenho quase certeza que vai preservar 100% do original, olha só. Vou jogar a imagem aqui do lado vetorizada. A imagem aqui, né, que você pode ver que ela está pixelando, e o vetor aqui, praticamente 100% de definição, de perfeição aqui na hora de rastrear. Essa da Adobe também está em boa qualidade, vocês têm que preservar boas qualidades, né, no desenho, porque isso rastreia praticamente 100% igual. Se for imagem de baixa resolução, ele vai dar uma distorcida. Mas como é em alta resolução, você vem aqui, ó, pronto. Claro que aquela mancha que ela tinha um aspecto dourado aqui, né, é um degradê. Então, o degradê, o Corel interpreta ele em etapas, né? Então, você pode ver que ele dá uma detonada aqui nessa parte que foi feita em etapas. Mas a logo está 100% bem definida. Ah, e quando eu tiver alguma forma, né, por exemplo, eu não quero aproveitar essa logo, mas eu gostei desse símbolo aqui. O que eu vou fazer? Olha só, presta atenção. Eu vou rastrear esse objeto. Ele vai ficar todo pixelado, tá vendo? Aí tem um monte de manchinhas. Eu vou apagar aqui, separo, apago a parte de baixo, que é a foto, né, original. Eu fiquei só com o vetor detonado. Tá vendo que ele tá meio quebradiço? Se eu tentar soldar isso aqui, não vai dar certo. Quer ver? Vamos soldar. Seleciono tudo. Soldar. Olha lá, deu uma quebrada que ele não consegue achar fechamento. O Corel simplesmente tentou fazer o que pôde aqui, mas não conseguiu. Então, qual a tática que eu uso? Ctrl Z. Eu vou converter essa imagem em bitmap de novo. Converti. E agora, eu vou colocar ela, Ctrl B, vou tirar todo o brilho dela. Ela fica preta, olha só, tirei todo o brilho dela, ok? Certo, agora, jogo fora aquela imagem que estava lá atrás, aliás, pronto, agora ela virou uma imagem toda preta, aí sim eu venho rastreio o bitmap. Pronto, o símbolo que eu precisava redesenhar está aqui, redesenhado para mim. Se eu quiser fazer o que eu quiser com ele, ó, duplicar, colocar cores, qualquer coisa, te permite, porque ele virou um vetor. Ok? Bacana, né? Vetorização realmente salva a vida aí de quem é freelance, de quem está se aventurando aí na carreira de ilustrador profissional. Beleza? Pessoal, até a próxima aula. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dica, alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários lá na página de membros, que eu vou fazer o possível para responder todo mundo, ok? Forte abraço!